Oi, minha gente, eu sou Eliandro Passaia, bem-vindo ao meu podcast, o Pode Passaia. Eu quero falar de muitos furos de reportagem, aquelas coisas que ninguém sabia ainda, ou como é que nós conseguimos chegar até uma notícia. Hoje, você vai ver e ouvir pela primeira vez coisas sobre o sequestro do Silvio Santos. Algo que parou o Brasil. E eu tenho informações exclusivas que não tinham sido ditas ainda, porque eu estou com um grande entrevistado. O cara que negociou com o sequestrador do Silvio Santos. E aí, Jorge? Passaia, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra estar inaugurando o seu programa aqui, o Pode Passaia, o podcast do Passaia. E, na verdade, eu fui o negociador desse caso. Você falou muito bem. Foi um caso que parou o Brasil, né? É. E sabe por que o Diógenes ele sabe dessas informações? Quando ele estava na Polícia Militar, na ativa, você não podia falar tudo o que você viveu lá. Como você hoje está aposentado, você pode falar, e são coisas que não vão denegrir a família. Você hoje é um profissional contratado pela Record TV. O Diógenes, no meu ver, é o maior especialista que nós temos em segurança hoje, em atividade na TV brasileira, porque ele se aposentou como coronel, foi o fundador do GAT, que é um grupo de operações especiais que nós temos aqui no estado de São Paulo, e agora presta o seu talento e o seu conhecimento aqui para a Record TV. Ele comenta enquanto eu apresento o Balanço Geral amanhã, que é das 5 às 8h40 aqui para São Paulo, e o sinal vaza para o Brasil e também para mais mundo, 163 países através da Record Internacional. Joyce, muito bem, coisas que você nunca falou, mas que você tem. Agora há pouco, por exemplo, ele me disse que ele deu uma bronca no Silvio Santos. Ele deu uma bronca mesmo. O Silvio ficou até com medo dele. Você vai falar já já, você vai chegar nessa bronca. Falou também que quando o Silvio Santos ele foi encontrado pela polícia ali dentro de casa, ele estava apenas de cueca. Pera aí que você já vai chegar nesse ponto também. Eu quero só apresentar esse caso, primeiramente, para que as pessoas possam se recordar. Tudo começou com o sequestro da filha número 4, a Patrícia, a filha do Silvio Santos, em agosto de 2001. O sequestrador, ele fez uma exigência, não foi o GAT da Polícia Militar que fez a negociação, e sim a Polícia Civil. No sequestro da Patrícia foi a Polícia Civil. Exatamente, a divisão de sequestro que cuida das chamadas extorsões mediante sequestro, quando você não sabe onde está o refém. Aquela negociação, em troca de a liberação em troca de dinheiro, né, do resgate. Então você não sabe onde está o refém, a Polícia Civil investiga. Exatamente. Você já sabe onde está o refém, chega o GAT da Polícia Militar. Aí é o GAT. Então no primeiro caso, foi a Polícia Civil. O Silvio Santos, ele quis encurtar a negociação. Ele disse o seguinte, quanto é? 500 mil? Tá aqui o dinheiro, pode levar. Peça para que ele solte a Patrícia. O dinheiro foi entregue, ele liberou a filha número 4, só que esse cara conseguiu fugir e ele estava escondido num hotel aqui em São Paulo. A polícia continua, mesmo depois da liberação da refém, né, ou da pessoa sequestrada, a polícia continua na investigação, né, até tentar prender o sequestrador. E aí ele sabia que a polícia estava na bota dele. E ele saiu do bairro que ele morava, se hospedou num hotel aqui em Alphaville. De alguma maneira, alguém viu esse pacote de dinheiro lá, chamou a atenção, acionaram a polícia foi lá prendê-lo, e aí houve um problema. Ele acabou ferindo 2 policiais, matou 2 policiais civis que foram prendê-lo e feriu um terceiro, e escapou do prédio, e aí sumiu novamente. A polícia continuou no encalço dele, foi quando então ele volta para casa do apresentador. Veja bem, o cara que sequestrou a filha do Silvio Santos, que feriu 3, matando 2, ele deve ter pensado rapidinho, eu tô perdido. Exatamente. A polícia vai me encontrar. O que ele faz? Sabendo onde morava o Silvio Santos, ele consegue pular o muro da casa. Naquela época ainda não tinha toda a segurança adequada, que ninguém imaginou que alguém fosse pular o muro da casa do Silvio Santos para fazê-lo refém. É bem por aí. Ele pula esse muro, encontra o Silvio Santos fazendo exercício, você descobriu isso depois, ele tava malhando, puxando ferro, o cara tava apenas de cueca, quando chega o sequestrador, sou o sequestrador da tua filha e vim aqui pra ficar com você. Eles trancaram o Silvio tem uma casa bastante grande, uma mansão ali no bairro do Morumbi, e nessa sala tem uma sala de estar bastante grande e uma espécie de uma despensa, sabe? É um quartinho, né? E foi lá que ele acabou se escondendo junto com o Silvio Santos. Pegou o Silvio Santos de cueca, fazendo uma bicicleta ergométrica, e aí ficaram lá confinados dentro dessa sala. Foi quando a polícia tomou conhecimento e tudo começou. Diógenes, antes de você continuar com os fatos, tem uma coisa curiosa aqui também, que é a Casa dos Artistas, aquele programa extinto do SBT, que fez muito sucesso. E essa Casa dos Artistas, onde eles ficavam confinados, dava de muro, ficava bem aos fundos da casa do Silvio Santos. Do lado, né? Do lado ou aos fundos? Do lado. Do lado?
E aí, a produção da Casa dos Artistas tinha muito medo, porque encheu lá, tinha imprensa, polícia, curiosos, e o maior medo é que todos descobrissem que ali era a Casa dos Artistas. E há quem diga que foi por ali que ele entrou na casa do Silvio Santos. Não se sabe ao certo, né? Mas há quem diga Que ele tenha entrado pela Casa dos Artistas e depois pulado o muro da Casa dos Artistas para entrar na Casa do Silvio Santos. Exatamente. Olha só. Bom, a produção manteve segredo e depois foi descoberto ali durante o sequestro, ninguém descobriu que ficava a Casa dos Artistas, né? Mas vamos lá, vamos seguir agora com o fato. Quando você chegou, qual é o cenário que você encontrou ali? Eu encontrei um cenário caótico, né? Porque a doutrina de gerenciamento de crise, que é o norte, que a gente atua, ela ainda era muito nova. E tinha muita gente no local, sabe? Todo mundo foi pra lá, inclusive secretário de Estado, sabe? Porque é bem pertinho do Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo. Então, quando eu cheguei lá, eu vi uma muvuca enorme. Ali na sala da casa do Silvio Santos tinha, imprensa do lado de fora, estava ali tomada. E dentro da casa tinham dezenas de policiais, sabe? Muita gente. Você já chegou botando ordem, E aí, aí aconteceu um detalhe curioso, porque eu era capitão à época e hierarquicamente tinha muita gente superior hierárquico, sabe? Mas eu tinha um comandante-geral que estava presente no local. E eu fiz até uma técnica de ancoragem que a gente chama em PNL, né, Programação Neurolinguística. Eu peguei no braço dele assim e falei, comandante, como você sabe que eu faço? Você já viu a minha pegada aqui? Já vi. Tem muita gente aqui. Já fui bem assertivo. E aí ele entendeu, ele me respeitava muito pelo conhecimento e pela minha posição como comandante do GAT. Aliás, foi ele que me pôs como comandante do GAT. E aí, na hora que eu falei isso daí, ele deu um barata voa. E aí ele mandou um Barata voa no jargão policial. Tirar todo mundo que não tem função, que tá pra mais ali. E aí o local ficou purificado e eu pude assumir o papel de negociador, que era a minha atividade. Você não conversou com o sequestrador? Pela primeira vez na minha vida, Passaia, Você conversou com o sequestrado? Eu atuei em centenas de ocorrências. Sempre o sequestrado, ou seja, o refém, é como uma mercadoria. Ele fica ali quietinho, com medo ensimesmado, né, que a gente chama. A gente sempre conversa com o criminoso. Desta vez, e foi a única vez na minha vida como negociador, que eu negociei com o refém e não com o criminoso. Por quê? Duas explicações. Primeiro, esse garoto, que era um moleque de 19, 20 anos de idade, ele nesse entreveiro que ele teve com a polícia, ele matou 2, feriu 1, mas ele também tomou um tiro. Então ele estava baleado, era um tiro sem muita gravidade na região das nádegas, mas isso deixou o sujeito meio deprimido. Segundo, ele já sabia que dali ou ele ia para a cadeia ou para o cemitério, porque é o que acontece com o tomador de reféns, e chegar na cadeia famoso por ser sequestrador do Silvio Santos não era um bom negócio. Então ele estava meio deprimido. Esse é o primeiro aspecto. E tem um segundo aspecto que esse é um pensamento meu, sabe? Eu nunca conversei com o Silvio Santos para comprovar isso. Mas eu penso comigo o seguinte, um cara como o Silvio Santos, um homem inteligentíssimo, empresário, deve ter pensado, vou deixar minha vida na mão desse moleque mequetrefe aqui? Era o Fernando o nome Fernando. dele, né? Fernando Falou, não. Dutra Pinto. Aí o Silvio pegou e falou, deixa Fernando que eu vou cuidar. Ele se arvorou, né? Ele encapsulou o Fernando. É um cara que tem o dom da comunicação. Tem o dom da comunicação, passar. E de verdade, dom do mesmo convencimento. Mesmo agora é também uma imaginação minha. Mesmo com tudo que ele fez de mal pra Patrícia, sequestrou a filha dele, acho que o Silvio não queria que nada de mal acontecesse com ele, sabe? Nada de mais grave. Então, o Silvio dominou o sujeito com a inteligência dele. Só que isso gerou um problema pra mim. Porque na medida que ele quis se bacanear pro Fernando, ele fez um pedido pra mim, que era um pedido que eu não podia atender. O quê? Silvio Santos faz um pedido que você não atende. Tava o comandante-geral da polícia, uma série de autoridades da área de gerenciamento de crise, e ele fala assim, doutor Luca, eu já conversei aqui com o Fernando, se você trouxer o secretário de segurança aqui, tá tudo resolvido. Você tá brincando? E eu não podia trazer o secretário de segurança. Mas por que não? Porque Passaia em crise, a autoridade do executivo não tem que estar no momento da crise, no local da crise. Até porque se der um problema, quem que faz o inquérito se o secretário é parte da ocorrência, tá lá envolvido? Não pode, tem que preservar as autoridades, sabe? Não é, o secretário é chefe da polícia, mas ele não é polícia, sabe? Então a doutrina não me deixa fazer isso daí. É uma não é uma lei, é uma recomendação doutrinária. Nós vimos que o sequestrador ele pedia um carro para fugir e ele ganhava o carro. Ele ganhava dinheiro, ganhava colete à prova de bala. No passado, hoje não tem mais isso. Eu vou te falar uma coisa aqui para você e para quem tá nos acompanhando aqui no podcast.
De uma ocorrência com o refém, o tomador de reféns, o criminoso que faz o refém, ele só tem 2 destinos, Passaia. Ou ele vai pra cadeia, ou ele vai pro cemitério. Se alguém acha que pode dar carro, dar helicóptero, dar coisa que vai Isso piorar... é do passado. Isso é tudo mito, tudo coisa do passado, coisas que Não é aconteceram. mito, porque Não é já mito, aconteceu. é verdade, aconteceu. Aconteceu e muito. Mas hoje não acontece mais. A polícia não faz mais Não, isso. de jeito nenhum. Já tá tão consolidado isso, Passaia, que não vai ter essa possibilidade. Eu vou puxar aqui mais um parêntese, só para justificar quando eu falei que você realmente é o grande especialista em segurança hoje na televisão. Existem muitas regras na negociação que foram criadas por intermédio do Diógenes. E essas regras, elas foram sendo aperfeiçoadas. Então a polícia começou a entender que quando você dá muita coisa pro sequestrador, e eu sei porque já li alguns livros seus, o sequestrador ele começa a ganhar um pouquinho mais de coragem. Aí ele vê pela televisão, opa, deu certo com aquele cara, pode dar certo comigo também. E quando vocês começaram a fornecer essas coisas, vocês incentivavam outros sequestradores. Aí vocês fecham essa porta. Não tem mais sequestro bem sucedido. Se a polícia chegou, o cara não consegue mais ganhar nada, isso também tira o incentivo dos próximos sequestradores. Muito bem observado por você, Passaia. É um efeito de imitação, né? Óbvio que, na medida que a gente começou a fechar a porta para esse tipo de coisa, de sair do local, de entregar coisa desnecessária, coisa que só vai piorar, né? E por que vai piorar? Se eu tenho ali um sequestrador no local da crise, eu tô contendo o cara ali. Se eu libero, dou um carro para ele, quantas pessoas vão estar em risco com a minha decisão? Porque o cara sai correndo. O cara sai correndo, vai colocar, enfim. A gente não permite isso. E você falou muito certo, Passaia, porque na medida que a gente começou a implementar isso daí, e ser duro, no começo foi um pouco difícil, mas depois já houve, ninguém mais nem ousa pedir, porque sabe que não vai ter essa conversa, né? Aí o Silvio Santos, que é um cara que tem esse dom, né, da comunicação, ele começou a ouvir o não. Você é uma das poucas pessoas que conseguiu falar um não pro Silvio Santos. É verdade. Não é? Aí quando você disse para ele, ó, o secretário não vem, só que o governador foi. Como é que é isso? Então, eu falei pra ele, o Silvio me deu um troco, Passaia. E isso pouca gente sabe aqui, vou revelar. Quando eu falei, Silvio, não tem necessidade de trazer o secretário, aí ele falou assim, ô doutor Lucas, você não vai trazer o secretário? Assim, com esse tom. Eu falei, não é que eu não vou trazer, aqui não tem necessidade. Ficou meio bravo. Aí ele falou assim, eu falei, não é Silvio que eu não vou trazer, aqui não tem necessidade. Eu dei aquela amainada assim. Ele falou, então tá bom, tem comida, tem bebida, tem água, eu fico aqui. Desse jeito, ele Passaia. comprou a briga do Fernando. Ele trucou, ele deu um, né? Ele dobrou a aposta. Agora eu entendi por que você falou que ele foi meio que paizão do sequestrador, eu não entendi isso. Aconteceu ali um fenômeno, Passaia, que a gente chama de síndrome de Estocolmo. Isso aconteceu na Suécia, um assalto a banco, quando houve uma relação de afeto entre a vítima e o sequestrador. Isso tem uma explicação psicológica, né? Diante do medo. O medo e o amor são sentimentos da mesma raiz, sabe, Passaia? E o que acontece? Uma pessoa com muito medo, ela desenvolve uma certa afeição pelo seu algoz. É uma coisa mais complexa para explicar, mas para você que está acompanhando aqui, fica só isso. O Silvio, de alguma maneira, ele acabou se afeiçoando pelo Fernando Dutra, não querendo que nada de mal acontecesse com o Fernando. É um mecanismo de defesa do cérebro, né? Exatamente. Começa a se afeiçoar pela pessoa que está te ameaçando, você começa a sentir menos medo. Ah, não, eu gosto dele, eu acho que ele vai gostar de mim também. Alguma coisa assim, Passaia. É um pouco mais complexo, mas é meio por aí. E isso me gerou um problema, porque quando ele falou assim, se você não trouxer o secretário, eu fico aqui, aí eu tive que usar uma técnica de negociação que é dar um break, eu dei uma quebrada de tempo. Até porque, Passaia, convenhamos. Tempo? Foi uns 40 minutos. Sem falar nada? Sem falar nada. Tudo silêncio. Por quê? Porque o relógio, para quem tá fora, que é o meu caso, e os meus companheiros, os meus policiais, gira de um jeito. Quem tá com uma arma na cabeça, o relógio gira de outro jeito, Passaia. Aí eu fiz o Silvio sair daquele estado de desejo para um estado de necessidade. Cara, agora sabe o que é muito maluco? Porque na época você não podia falar, você era um coronel da polícia militar, você não podia falar. Mas agora todo mundo acompanhando isso aqui. O que eu acho mais maluco é saber que você teve de negociar de verdade com o Silvio Santos. Quando você começou a falar, eu achei que o Silvio Santos foi o porta-voz. Não, Passaia. Ele não foi o porta-voz. Não foi porta-voz. Ele não estava lá para falar o que o Fernando pensava. Exatamente. Ele estava lá para falar o que ele pensava. Exatamente, cara. Você negociou com o Silvio Santos de verdade. Com ele de verdade. Ele né? queria que o Fernando fosse direto. E aí aconteceu uma coisa curiosíssima, né? Eu tinha negado, dei um tempo, e aí eu recebo um telefonema, né? E uma ordem de que o governador estava indo para o local. Eu já tinha acabado de contestar a ida do secretário, todo mundo sabia a minha posição. E aí, quando eu recebo essa ordem, não era uma ordem ilegal, senão não teria cumprido, não era
Era só uma recomendação de não ir à autoridade do executivo, né? Aí eu tive que me curvar e cumprir essa ordem. Quando o governador chegou no local, contra a minha vontade, todo o Brasil inteiro sabe que foi contra a minha vontade, mas eu tive que dar muitas explicações para os meus colegas de outras polícias, né? Porque eu virei um instrutor disso aí, um multiplicador desse conhecimento, e muita gente não tinha esse detalhe que nós estamos trabalhando aqui, né, na nossa Não queria conversa. permitir que o governador se arriscasse Cara, tanto. você fala tanto e deixou o governador. Eu falei, não deixei, eu fui obrigado a... E o governador, ele é o comandante maior, né? O governador era o chefe da polícia, assim como o secretário, Exatamente. mas ele não é polícia, não devia estar lá. Mas ele tem o poder, inclusive, de mudar o comandante-geral da Polícia Militar. Não tenha Quer dizer, dúvida. ele tem uma caneta mais pesada que a sua. Não tenha dó, nossa Não, senhora. Aliás, uma canetada dele te transferia de um lugar pro outro. Virava pó. Aí tá, o governador chega, o que você fala pra ele? Aí Você foi duro igual você foi com o Silvio Santos? Eu fui sim, porque o governador chegou... Fala a verdade. Foi mesmo? Eu não fui mal educado, Passaia. Mas você foi firme. Eu fui assertivo. Eu falei, governador, o senhor veio aqui não é para negociar. Opa. O senhor veio aqui apenas para emprestar, acusar a sua presença aqui, e o senhor vai me legitimar. E o governador, o governador Geraldo Alckmin, o nosso atual vice-presidente, ele é uma pessoa muito cordata, sabe? É uma pessoa muito educada, falar que sim mesmo. É uma pessoa muito ponderada. Ouve os assessores, e humilde. Né? Ele escutou ali a minha recomendação, ele me reconhecia como um profissional capacitado e ele seguiu rigorosamente. Eu vou até reproduzir aqui o que ele falou. Quando eu levei ali perto da porta, com toda a proteção, com escudo, e ele falou assim, textualmente. Você chega para ele e fala, governador, o senhor não está aqui para negociar. Exatamente. O senhor está aqui para me legitimar. Exatamente. Ele olha para você e diz o quê? Pois não. Pois não. Eu vou levar o senhor lá na porta. E aí ele falou textualmente assim, oi, Silvio. Pertinho da porta onde estava o Silvio Santos. Com escudo balístico. Ele estava na frente, né? Quem consegue ver as imagens sabe disso. Ele estava atrás do escudo. Atrás do escudo, na porta, a porta fechada, o Silvio com o sequestrador dentro de um cômodo e nós todos do lado de fora. Aí ele fala alto. Aí ele fala assim, governador... Silvio, que é o governador Geraldo Alckmin. Estou aqui para garantir a total integridade sua e do Fernando. É só seguir as orientações do Dr. Luca, que está sob nosso comando e é o responsável técnico que vai conduzir a saída. Foi você que deu esse texto para ele falar? Eu só expliquei. Não, ele que inventou isso na hora. Eu só falei que ele mandou bem, né? Mandou super bem, porque foi ele preciso. Falou, inclusive, que, tô aqui para proteger você e o Fernando. Pro sequestrador ouvir e se sentir também à vontade. Essa foi dele. E aí acontece uma coisa que pouca gente sabe, Passaia. Eu vou te presentear com isso. O Silvio falou assim, ô governador, então com a sua palavra eu já vou acertar aqui. Aproveite e me traz uma calça. Porque o Silvio Santos continuava de cueca o tempo todo. E aí o Silvio já estava pensando em não sair ali na frente do governador de cueca, né? Que acho que era uma coisa meio vexatória, né? E alguém foi providenciar a calça, eu conduzi essa saída do Silvio do sequestrador, aí teve uma outra coisa que aconteceu. Aí, antes de você chegar na saída, que você já está na parte final, vem cá um pouquinho. Quando você fala que o Silvio Santos estava de cueca ao ser rendido e ele vai até o final desse jeito, será que ele não ficou à vontade ali até para mostrar para o Fernando que as coisas estavam bem? Ou foi que o Fernando não permitiu que ele colocasse uma calça? O que eu acho que não é. Não foi. Acho que ali naquele momento, Passaia, você vai... eu tô acostumado com isso por conta da profissão, né? Você tem prioridades. Naquele momento, o Silvio tá preocupado com a vida e não com a estética dele, sabe? Então, aí tá de calça, tá de ser descalço, tá de cueca. Isso é irrelevante, porque a vida é mais importante. Ele era a única pessoa dentro da casa. Era ele e o Fernando. E quando o Fernando chegou, tinha mais algum funcionário lá? Eu não sei esse detalhe do antes, sabe? Mas se tinha, saiu também, né? Bom, só ficou lá. Quando eu cheguei no local, cuidei para deixar só os dois lá no cômodo e todo mundo que era fora do contexto ali, que não tinha função, a gente mandou embora. E qual foi a parte mais difícil dessa negociação? A parte mais difícil foi quando ele exigiu a presença do secretário, que eu tinha negado. Você acabou de falar. Né? E isso deu para mim um problema sério, porque ao mesmo tempo que eu sabia que isso poderia abreviar a crise, eu estava muito preocupado com uma falha doutrinária, sabe? E também de um cenário que poderia acontecer e por qualquer motivo o Fernando perder a cabeça e fazer uma bobagem, né? Eu acho que é por isso que o Silvio Santos depois nunca te convidou para te agradecer, vem aqui conhecer a minha casa. Porque ele ficou um pouco chateado contigo. Você deu uma nos dedos dele ali, né? Eu não sei. Silvio Santos, ele não conseguiu conduzir a negociação do jeito que ele queria. É possível. Eu não sei se passou isso pela cabeça dele. Nós tivemos uma homenagem, sabe, Passaia? Eu me lembro muito bem que depois da ocorrência, o Silvio mandou uma carta de agradecimento para o comando da instituição. Nós fizemos uma solenidade lá no QG da polícia, onde você já conhece, convidando todo mundo que participou.
Só que ele não foi, ele mandou o Guilherme Stoliar, nunca me esqueço, que era um diretor lá da empresa, para representá-lo. E aí nós todos fomos aí cumprimentados pelo Guilherme Stoliar pela atuação, né? Eu, como muitos brasileiros, aliás, como milhões de brasileiros, todos nós temos um afeto, um carinho, um respeito pela figura do Silvio Santos, mas ele é um ser humano e também está suscetível às suas falhas. Quando você fala que ele se afeiçoou pelo sequestrador, ele poderia ter agido diferente, porque aquilo colocou em risco a vida dele? A rendição, Passaia, na hora de uma ocorrência com refém, é um momento muito crítico, sabe? Porque se tá ali, tá todo mundo nervoso, né? E aí eu tava conduzindo a saída, quando o Silvio saiu na frente do Fernando Dutra, abriu a porta, a tensão ficou máxima, né? O Silvio foi saindo e aí... É agora que vem, desculpa, é que eu quero criar expectativa aqui. Tá. Eu sei o que você vai falar, vou criar um cenário aqui. É agora que vem aquela parte, quando eu falei pra vocês que o Diógenes chamou a atenção do Silvio Santos. Não foi essa que é o telefone, não. Foi nesse momento que ele chegou e, opa, peraí, Silvio, o que aconteceu? O Silvio foi saindo abraçado com o Fernando. Ele estava, como eu disse, estocolmizado. Ou seja, sequestrador, né? Com o sequestrador. E aí, eu estava preocupado em tirar o Silvio, que era o refém, e eu tenho que focar o Fernando. Por quê? Porque eu tenho procedimentos para fazer. Ele estava com as armas na mão, mas eu queria fazer uma busca pessoal. Tem todo um protocolo, Passaia. E o Silvio foi insistindo. Eu falei, Silvio, deixa o Fernando comigo. E o Silvio, vem cá, Fernando, vem cá. Aí eu tive que aumentar o tom. Você falou alto com ele? Aí eu tinha falado, Silvio, deixa comigo. Ele, não, Fernando... Silvio, deixa comigo. Aí, você viu que mudou o tom, né? Uhum. Aí já pus... Fardado, né? Deixa comigo. Já não foi um pedido na boa, já foi quase uma ordem. Aí ele deu aquela chacoalhada, que era o que era necessário. Ele caiu na real. E aí foi lá abraçar o governador e eu cuidei do Fernando. E o Fernando foi? Aí o Fernando, quando eu separei o Silvio do Fernando, salvamos o Silvio. E o Fernando entrou no quarto, aí nós fizemos todo o protocolo com o Fernando, que é o quê? Busca pessoal, para ver se não tem nenhuma arma, nada que ofereça risco nem para ele, nem para nós. Depois mandei o pessoal do Corpo de Bombeiros socorrê-lo, né, medicá-lo ali, porque estava baleado. Não era algo muito grave, mas precisava de um socorro. E depois foi conduzido para o distrito policial. Olha, esse Fernando foi encontrado morto depois na penitenciária. Esse foi um problema. O que você acha que aconteceu? Porque existem várias versões diferentes. Uns falam que ele tirou a própria vida, outros que ele foi assassinado. Existe também uma terceira linha que diz que talvez, em consequência dos ferimentos, ele acabou perdendo a vida por conta disso. O que você acha, Diógenes? Você que estava lá, que acompanhou tudo, que tem a tua experiência, vários anos como policial militar, ficou 30 anos na ativa. Eu descarto as duas primeiras que você falou, do assassinato e do suicídio. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, ele chegou lá baleado e deprimido. Você já viu criança que tem câncer e adulto que tem câncer, Passaia? Criança que tem câncer brinca no corredor, porque não tem noção da gravidade das coisas. O adulto já se baqueia mais, né? Uhum. O Fernando, ele estava deprimido porque ele pensou muito grande. E aí o mundinho dele desmoronou, porque ele foi preso. Primeira coisa. Segundo, chegar na cadeia famoso não é bom negócio, sabe? Os presos, tem problemas lá internos, Passaia. Os presos ali têm os seus códigos, as suas particularidades e o cara pode... Ele chega lá, opa, esse é o cara todo famosão. Mundo falando, aí é o famosão. Mundo, aqui quem manda sou eu. Já dá um cobre a linha nele, que a gente chama, né? E uma terceira coisa, Passaia, que eu diria, é que o cara machucado, o cara ferido, ali não é um lugar muito adequado, tem muita bactéria, a limpeza não é exemplar. Eu acho que aquela ferida, do ferimento em si, acabou inflamando, infeccionando, talvez por alguma vacilada lá no tratamento, virou uma infecção generalizada e as pessoas morrem por infecção generalizada, e é isso que eu acho que aconteceu. Você acha que essa terceira opção, ele morreu por causa de uma infecção que ele teve lá? É a minha visão. Você acha que ninguém tirou a vida dele? Acho que não. Tem gente que fala que ele pode ter sido envenenado. Envenenado, há pessoas que falam que o Silvio é judeu, e aí veio o pessoal do Mossad, de Israel. Conversa. Eu acho que é tudo são teorias aí, mas essa teoria eu descarto também porque o próprio Silvio Santos ficou, digamos que,
apaixonado no sentido de criou um amor fraternal, É, meio o que de Silvio- paizão. Vamos cuidar desse cara, não sabe o que tá O Silvio fazendo. gosta de gente, Passaia. O Silvio que sempre ajudou tantas pessoas. Exatamente. Você Eu não- observa que na vida dele ele ajudou muita gente, muitos funcionários falam que foram ajudados. É. Então esse cara que sempre foi paizão de muita gente não mandaria fazer algo. Eu contra vejo uma pessoa. grandeza no Silvio, É. sabe? Apesar de ter sequestrado a filha dele, apesar de tê-lo mantido como refém, eu acho que isso não tirou a grandeza desse grande profissional da televisão brasileira. Bom, aqui nós estamos dando a nossa opinião, mas até então nós falamos de muitas coisas sobre o Diógenes, que não são opiniões, são fatos, aquilo que ele viu, que ele viveu, o grande negociador. Quando eu falo de um furo de reportagem, quem sabia de todos esses detalhes sobre o sequestrador e sobre o Silvio Santos? Né? Quem sabia como aconteceram essas negociações, se não o próprio negociador? É verdade. Eu quero aproveitar para dizer a vocês que tem um seriado que está agora, Série. uma série que foi inclusive anunciada aqui pela própria Record, que fala do negociador. O negociador? A série chama Negociador. Negociador, ela é inspirada num livro seu que é O Negociador, né? Exatamente, inspirado em fatos reais relatados nesse meu primeiro livro, que chama O Negociador, onde eu trago aí algumas operações que eu participei e as lições que eu aprendi e compartilho com as pessoas. E né? olha só, que bacana, né? Ele escreve um livro, O Negociador, falando de tudo que ele fez, e de repente vem uma série inspirada nesse livro, que se chama Negociador, falando de muitas coisas que aconteceram na vida de Diógenes Luca, que é hoje o nosso comentarista em segurança do Balanço Geral Manhã. Já estou puxando a sardinha para o meu lado, nós estamos no ar na Record TV entre 5 e 8h40. Todos os dias. É, por isso que o Diógenes, quando fala, todos respeitam, inclusive eu. É isso aí. Que alegria poder relembrar essa história, né, que marcou o país. Eu não me lembro, Passaia, Eu acho que teve 2 momentos que eu me lembro no passado recente que parou o país. Foi quando morreu Ayrton Senna, que né, foi num domingo, mas aí o corpo chegou aqui, aí durante o traslado todo mundo parou, né? Uhum. Mas nesse dia do Silvio, Passaia, você imagina, né, derrubarem todas as programações das TVs, todo mundo derrubou para poder focar lá nesse dia. Foi uma ocorrência muito fora da curva, sabe? Diógenes, agora tem uma outra questão sobre um outro assunto. Atenção, a polícia demora demais para entrar. Eu falo também de uma negociação. Existe uma pessoa feita refém. A polícia tem a oportunidade de atirar contra esse sequestrador. Ela não faz isso. E tempos depois, o sequestrador acaba tirando a vida desta refém. Você acha que a polícia acabou agindo certo ou errado? Você vai responder no nosso próximo podcast. Aí, beleza. Se você quiser acessar mais informações, mais conteúdo sobre o Pode Passaia, playplusr7.com ou em outras plataformas digitais. Minha gente, um grande abraço e até a próxima. Bate aqui, comandante. Valeu, tchau, tchau.